Olá mais uma vez, meu nome é Ana Carla e dando continuidade às aulas de modelagem matemática, na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre o movimento harmônico simples, ou MHS, movimento massa e mola e assim por diante. Vamos lá. MHS no cotidiano. Na vida cotidiana, os movimentos harmônicos são bastante frequentes. São exemplos disso os movimentos de uma mola, de um pêndulo e de uma corda de violão. Cada um desses movimentos oscilatórios realiza movimentos de vai e vem em torno de uma posição de equilíbrio e são caracterizados por um período e por uma frequência. E é isso que caracteriza o MHS, movimento harmônico simples. É um movimento que é oscilatório, de vai e vem em torno de uma posição de equilíbrio. Aí nós temos esses três exemplos, né? A mola, o pêndulo e a corda do violão. O estudo do movimento harmônico simples foi fundamental para diversas inovações tecnológicas, desde a construção de relógios de pêndulo até estudos espaciais, que possibilitaram, entre outras coisas, a criação de satélites artificiais e sondas espaciais. O MHS também é introdutório ao estudo de sistemas não harmônicos, que podem ser estudados pela composição de ondas harmônicas e adaptados pelas leis conhecidas. Tá como a bridge, né, o movimento oscilatório aí dessa ponte. Então eu coloquei aí para dar esse exemplo também mais usual. Um pouco da história da física. São bem conhecidas as histórias sobre as experiências que levaram o astrônomo e físico italiano Galileu Galilei à descoberta de leis como a do pêndulo e de leis de queda livre. Nos dois casos, não há uma data precisa de quando ele foi motivado a realizar as experiências que o levaram à formulação daquelas leis. Essa imprecisão, segundo o físico e historiador da ciência, o norte-americano Tony Rothman, em seu livro Tudo é Relativo e Outras Fábulas de Ciência e Tecnologia, decorre do fato de que tais histórias não foram registradas por Galileu em nenhum dos seus livros, e sim que elas foram descritas por seu discípulo, o físico italiano Vincenzo Viviani, em um livro inacabado que escreveu sobre a vida de seu mestre. Como ele era um perfeccionista, o Viviani, tá, ele levou 50 anos revendo o que escrevia, sem concluí-lo. Morreu sem vê-lo publicado, o que aconteceu em 1717. No livro Galileu, Uma Vida, de José Olímpio, e no livro Galileu Galilei, Nova Fronteira, os autores dizem que Galileu foi levado a descobri-las, as leis, a observar quando assistia à missa da Catedral de Pisa, que o período de oscilações de um candelabro, lanterna decorativa lá na catedral, colocada em movimento pelo vento, não dependia do fato de que tais oscilações fossem rápidas ou lentas. Ele comparou os períodos dessas oscilações contando sua própria pulsação. Registra-se que esse isocronismo já havia sido observado no século X pelo astrônomo árabe Ibn Junis. Então é uma coisa que veio sendo estudada e Galileu Galilei, né, ele reafirmou, só que ele não publicou. Quem não publicou também, né, foi o Viviani, mas foi publicado posteriormente por outros. Observe o movimento. Esse movimento é um movimento oscilatório. Todo movimento de vai e vem realizado simetricamente em torno de um ponto de equilíbrio. Ele também é um movimento periódico. Todo movimento oscilatório que se repete em intervalos de tempos iguais é chamado de movimento periódico. Logo, movimento oscilatório e periódico é o MHS, movimento harmônico simples. Quando o movimento se repete em torno de uma posição de equilíbrio e em intervalos de tempos regulares, é chamado movimento harmônico simples, MHS. Veja alguns exemplos. O oscilador harmônico simples é o oscilador massa-mola, que é o que eu descrevi aqui como sendo principal no nosso estudo na aula de hoje. Por quê? Porque ele, tá, é um exemplo de modelagem aplicado à física. Aí nós temos outro exemplo, a ideia da órbita, né? Tem a posição, tem a velocidade. O oscilador massa-mola vertical. Características do movimento periódico.
Tem o período, menor intervalo de tempo no qual o evento se repete, dado em segundos no Sistema Internacional de Medidas, e a frequência, o número de períodos que cabem numa determinada unidade de tempo. Se essa unidade de tempo for um segundo, a frequência será dada em Hz, Hz. Frequência é igual a 1 dividido pelo período, tá? Então, isso aqui é a frequência, é a razão, é a inversa do período, né? E aí nós temos a elongação, a amplitude, a ângulo da fase, tudo relacionado a esse movimento. O x é o número real que indica a posição do objeto oscilante, corresponde à abscissa do ponto P no eixo OX. A amplitude é a maior elongação apresentada pelo objeto oscilante, correspondente ao raio do MCU. Movimento circular. Ângulo da fase, que é dado aí por π. Posição angular do ponto P no MCU. Então, observe que é o ângulo, né? Função horária da elongação. Função horária da elongação do MHS, movimento harmônico simples. Então, com relação ao quanto vai e vem, né? Quanto se dilata aí esse mola e assim por diante. Função da velocidade, velocidade máxima. Nós temos que a velocidade máxima está dada assim, ó. Nos pontos de inversão do movimento, onde o v é igual a zero, no ponto x igual a zero, a velocidade tem um valor máximo. E aí a gente usa essa equação que é conhecida como equação de Torricelli, ou Torricelli, né? Função da aceleração e aceleração máxima. É a função da aceleração em função da elongação. Ela depende do tamanho, né, que ela vai aumentar ou diminuir. No ponto central, a aceleração é nula, pois x é igual a zero. Nos pontos de inversão, temos o valor máximo e o valor mínimo. Aí nós temos aí o gráfico, posição e tempo, com relação à elongação. Observe que nós temos aí um gráfico aí oscilante, né? Ele desce, sobe, sempre na mesma amplitude aí, ó. De menos A até A. E aí temos os períodos, né? Cálculo do período do pêndulo simples. Galileu percebeu que o período do movimento pendular não depende da amplitude, conhecido como isocronismo do pêndulo. Este fato, devidamente trabalhado por Huygens, veio a revolucionar a forma de medida em intervalos de tempo e, portanto, de construir relógios. Medidas de tempo são imprescindíveis na observação dos fenômenos físicos. A força é igual a massa vezes a aceleração. Período é 2π. Raiz quadrada de L, que é o comprimento aí do pêndulo, dividido por G, que é a gravidade. Para o ângulo muito pequeno, seno do ângulo é igual a tangente do ângulo. E o oscilador harmônico horizontal, que é o oscilador massa-mola. A força é massa vezes a aceleração, aí, ó. Trabalhando todas as fórmulas que são utilizadas dentro dessa área de física. E o oscilador harmônico vertical. Mas como o peso não varia conforme o movimento, este pode ser considerado como uma força constante. Entre a força resultante é do tipo menos kx. Assim, a força varia proporcionalmente à elongação do movimento, portanto, o MHS, cujo período é expresso por. Então, observem que esse oscilador harmônico vertical, da ideia de massa e mola, você tem também